Avaliação do aprendizado em processo 2019, primeiro bimestre, terceiro ano do ensino médio. Questão 1. Observe a reta R do gráfico abaixo e indique sua inclinação em relação ao eixo X. Gente, o coeficiente angular é dado por ΔY sobre ΔX. Então, nós temos dois pontos aqui da reta. ΔY é a diferença de dois y, então 1 menos 0. E ΔX é a diferença de 2x, 0 menos 2, que resulta no coeficiente angular menos meio. Alternativa D. Questão 2. O coeficiente angular da reta que passa pela origem no plano cartesiano e pelo ponto médio do segmento AB, com A valendo 1,8 e B valendo 7,2 é... Então, para a gente calcular o ponto médio de um segmento, a gente calcula o x do ponto médio e o y do ponto médio, que é a média aritmética. Então, x do ponto médio é x de A mais x de B sobre 2. Ou seja, é 1 mais 7 sobre 2, que é 4. E y do ponto médio é y de A mais y de B sobre 2, que é 8 mais 2 sobre 2, que resulta 5. Então, o ponto médio é 4 e 5. Então, só que a reta passa pelo ponto médio desse segmento, que tem coordenadas 4 e 5, e pela origem. Então, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é ΔY sobre ΔX. Ou seja, 5 menos 0, que é 5, e 4 menos 0, que é 4. Então, o coeficiente angular dessa reta é 5 quartos. Alternativa C. Questão 3. Observe as retas R e S no plano cartesiano a seguir. A inclinação da reta R é... Então, nós temos a reta R, a reta S, e esse ângulo é 120 graus. Logo, esse ângulo é 60. E esse ângulo da reta R é 30 graus, que é justamente a inclinação da reta. Então, como o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Alternativa A. Questão 4. A equação da reta que passa pelos pontos P, menos 4, menos 10 e Q, 6, 20 é... Uma equação da reta tem a forma genérica y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Se a gente tem os dois pontos, o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, que é 3. E o coeficiente linear, a gente calcula substituindo o x e o y por qualquer um dos dois pontos. Então, substituindo x e y pelo ponto 6, 20, a gente vai chegar no valor de n, que é 2. Então, m é 3 e n é 2. Logo, a reta y é igual a 3x mais 2, alternativa B. Questão 5. A equação da reta de coeficiente angular m igual a menos 2 e que passa pelo ponto A, que é 0 menos 3 meios, é... Então, novamente, se ele está dando coeficiente angular, a equação reduzida da reta é y é igual a menos 2x mais n. E esse n, se a gente substituir o y e o x por essas coordenadas de A, a gente vai achar o n, que é menos 3 sobre 2. Então, a reta vai ser menos 2x menos 3 meios. Alternativa E. Questão 6. João está observando com o telescópio a rampa de onde esportista, então o João está aqui, está observando a rampa aqui em cima. Estão saltando de paraglider.
Supondo que João esteja numa torre a 12 metros de altura, que é essa distância, do ponto origem, e o ângulo de seu telescópio com o horizonte seja de 30 graus, esse ângulo, qual a equação da reta que liga o ponto de observação onde João está e a rampa de onde os esportistas estão saltando? Então, o coeficiente angular da reta é tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Só que ele está a uma distância de 12 metros. Então, o coeficiente linear vai ser 12. Logo, a alternativa correta, aqui, ó, m é tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, e n é 12. Então, a alternativa D. Questão 7. Em uma apresentação aérea, aviões em competição tentam atingir o ponto mais alto em uma ascensão rápida, descrevendo o arco no formato de parábola. Um desses aviões seguiu a função y igual a menos 2x² mais 80x. Determine a altura máxima atingida por esse competidor. Gente, como A é igual a menos 2, que é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. É assim. Então, a parábola tem um ponto de máximo. E o x do vértice da parábola é dado por menos b sobre 2a, que dá 20. Então, se a gente tem o x do ponto máximo, substituindo aqui, a gente vai achar o y, que representa a altura máxima atingida pelo avião, que resulta 800 metros, alternativa C. Questão 8. Uma empresa quer reduzir o custo de produção das peças que fabrica. Se o custo dessas peças é definido pela seguinte função, C de x é igual a x² menos 80x mais 3.000, então a quantidade x de unidades produzidas para que o custo seja mínimo é, novamente, a gente tem que analisar a concavidade da parábola. Como A é igual a 1, que é maior que zero, a concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, a parábola tem um ponto de mínimo. E o x do vértice é 40. Substituindo no x, a gente vai achar o custo mínimo, que resulta, que resulta o custo mínimo. Só que ele só quer aqui o valor do 40, que é a quantidade de unidades produzidas. Questão 9. Observe as representações de funções quadráticas. Aquelas que podem ser estudadas para a determinação de mínimo são, a tem ponto mínimo, ponto de mínimo. A questão 1 tem ponto de mínimo. A questão 2, a alternativa 2, também tem ponto de mínimo, a parábola. A 3 tem ponto de máximo. A 4 tem ponto de máximo. A 5 tem ponto de mínimo. E a 6 tem ponto de máximo. Então, de mínimo tem a 1, a 2 e a 5. Alternativa C. Questão 10. A equação da circunferência de centro na origem é 0, 0. Então, essa equação, x menos 0, y menos 0, é igual a raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Alternativa E. Questão 11. A circunferência dada pela equação x² mais y² igual a 1 está representada em... Então, essa circunferência tem centro 0, 0, que é a alternativa A, e tem raio 1, que é justamente a A. O B, o centro não é no 0, 0, é no 1, 1. O C, o centro é no meio, menos 1. Então, todas as outras alternativas não têm centro no 0, 0, somente a alternativa A, e o raio é 1. Logo, alternativa A. E, finalmente, questão 12. As coordenadas dos focos da elipse de equação 16x² mais 25y² igual a 400 são... Então, a gente tem a elipse aqui. O foco é determinado pela distância de O até F2, essa distância.
Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então, se a gente dividir essa equação tudo por 400, a gente vai chegar nessa outra equação. Esse formato de equação, o número que está no denominador representa a ao quadrado. Então, e aqui o b ao quadrado. Logo, o a é igual a 5, o b é igual a 4. Então, é um triângulo 3, 4, 5. Então, o C vale 3. Assim, nós temos o seguinte, que o foco é menos 3, 0 e 3, 0. Alternativa aí.